Êxodo 32 e depois Hebreus 7, 26. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão consentiu e lhes orientou, dizendo: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, das vossas filhas, e trazei. Todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Este, recebendo das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Hebreus 7 e 26. Certamente estávamos nós necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que ofereceram primeiro pelos seus próprios pecados e somente pelo pecado do povo, porque no momento em que ele ofereceu a si mesmo, realizou este sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sacerdotes, homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, ele estabeleceu por toda a eternidade o Filho, que foi aperfeiçoado. Ora, o mais importante de tudo isso é que temos afirmado que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual assentou à direita do trono de majestade nos céus. Te exaltamos, Senhor Jesus, o Senhor que é o sumo sacerdote nessa manhã. Entregamos tudo que temos, tudo que somos, nos esconda debaixo da cruz e atrás do teu sangue. Fala conosco com a tua, Senhor. A revelação do teu Espírito vem a nós nessa manhã. O Senhor não precisa do homem para nada, Senhor, mas que nessa manhã o Senhor possa nos sacudir de dentro para fora. Que nessa manhã o Senhor venha, Senhor, responder às indagações do nosso coração. Que nessa manhã, Senhor, aqueles que foram chamados por Ti se posicionem para o novo de Deus. Senhor, nessa manhã eu não estou pregando para pessoas comuns. Senhor, nessa manhã eu estou ministrando para uma multidão de sacerdotes e sacerdotisas. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez como reis e sacerdotes. A Tua palavra diz que o Senhor nos ungiu para um ministério sacerdotal sobre a face da terra. Os meus irmãos que estão aqui nessa manhã, eu peço, Senhor, que aconteça, Senhor, uma ordem, Senhor, como aconteceu, Senhor, com Isaías, que quando entrou no templo, Senhor, ele se deparou com a glória do Deus de Israel, ele se deparou com a sua fraqueza, e ele falou: olha, eu vou morrer, Senhor. Deus disse: você não vai morrer, Isaías, você vai agora começar algo novo para mim. O apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, é na minha fraqueza. Quando Isaías se viu fraco, foi aí que Deus o chamou
Deus não trabalha como os homens escolhem o melhor. Deus escolhe aquele que está disponível. Eu vou dizer de novo, os homens escolhem o melhor, mas Deus escolhe aquele que está disponível. E aonde houver um coração disponível, nessa manhã, o Espírito Santo vai renovar, vai. O Espírito Santo, ele vai fazer morada, vai. Existem sonhos e planos que foram como as sementes que caíram à beira do caminho. Ei! O semeador procura um solo que possa produzir nessa manhã. Eu vou te dar alguns minutos para você falar para ele: Senhor, se aperfeiçoa agora na minha fraqueza. Senhor, eu sou esse solo que estou esperando a boa semente. Irmão, nós não viemos a um velório, nós viemos a um culto de adoração, aquele que é digno de louvor, de majestade, aquele que os anjos clamam santo, aquele que é de eternidade a eternidade. Comece a conversar com ele nessa manhã. A palavra do Senhor nessa manhã é para aqueles que Deus chamou como sacerdotes do Senhor, como boca de Deus na terra. Conversa com Deus nessa manhã, irmão. Essa mensagem nessa manhã é introspectiva. Ela não vai atingir o seu exterior, ela vai atingir o seu interior, porque avivamento não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Deus não pinta o lado de fora da casa antes de adornar a casa por dentro. Escute, Deus está nos chamando para uma reforma interna. Ei, Ramanai, Sharamanás. Eu gostaria de pregar nessa manhã sobre um tema. O tema chamado identidade sacerdotal. Qual o tema nessa manhã? Amém? Irmãos, eu já fui no Chinatown em Nova York, já fui no Chinatown da Califórnia, em São Francisco. E o Chinatown de São Francisco, ele não tem nada a ver com o Chinatown de Nova York. Porque as melhores coisas falsas estão na Califórnia, porque é em São Francisco que chegam os navios da China. E existem algumas bolsas lá, relógios, calças, tênis, que eles até parecem originais. E quando você vê, mulher entende mais que isso. As bolsas de grife têm uma cor dentro delas que é... Você já notou que quando você olha uma bolsa de grife de fora, a cor dela é parecida, sim ou não? Mas você sabe que a bolsa de grife, as irmãs me ajudem aí, ela tem uma cor dentro dela que é a cor específica, sim ou não? Quem olha por fora muitas vezes não consegue ver por dentro. Nós estamos vivendo um tempo em que nós conseguimos ver os sacerdotes por fora e achamos que eles são verdadeiros ou parecem verdadeiros, mas por dentro não tem nada. Existem algumas mercadorias lá que eles vendem e elas foram fabricadas pela fábrica original, só que a costura saiu errada. E aí quando chega lá na linha do controle de qualidade, aqueles lá que ficam separando o que é bom e o que é ruim, dizem: olha, essa bolsa aqui é verdadeira, mas o controle de qualidade não permite que ela passe, porque a costura não está certa, ou porque a impressão da marca não está certa, ou porque algo aconteceu e ela não pode ser vendida ou exposta na nossa loja. Aí eles vêm e mandam para as Chinatowns daqui ou do mundo inteiro. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus escolhe pessoas para usar. E Deus não vai usar os melhores, como eu disse, Ele vai usar os disponíveis. E qual é a disponibilidade nossa ao Senhor nesses dias? Saímos de casa, está amanhecendo o dia, voltamos quando está anoitecendo. E todos nós aqui temos o nosso trabalho, os jovens vão para a escola. Mas qual é a verdadeira disponibilidade que nós estamos dando ao Senhor?
para que nós possamos ter a nossa identidade sacerdotal alinhada com os céus, nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você que existe um controle de qualidade, onde Deus está separando quem está disponível e quem não está disponível. Nos nossos dias existem muitos sacerdotes que foram chamados, mas eles não têm posicionamento. Existem muitos sacerdotes que eles foram chamados, mas eles não têm posicionamento. Existem muitos sacerdotes que foram ungidos, mas eles não são referência. Existem muitos sacerdotes que ele tem o ofício, ele trabalha na obra, mas ele não faz com excelência. Escute, talvez no ritmo do dia a dia, eu e você, nós entramos nisso aí, fomos escolhidos, mas não nos posicionamos, fomos ungidos, e fazemos na obra, temos o ofício, mas não fazemos com excelência. A linha entre o que é verdadeiro e não é uma lâmina, ela é muito fina. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que Deus chamou para um sacerdócio, e alguns deles empreenderam para Deus. Escute, eu vou dizer de novo, alguns dos sacerdotes, Aina, que Deus chamou, empreenderam para Deus, mas teve outros sacerdotes que Deus ungiu, e eles não empreenderam para Deus, eles empreenderam para eles mesmos. Nós estamos sonhando os nossos sonhos e conquistando os nossos desejos, mas esquecemos de conquistar e de sonhar os sonhos de Deus. Somos sacerdotes com visão terrena e não com visão celestial. O segredo de José foi sonhar os sonhos de Deus. O erro de Saul, mesmo sendo ungido rei, foi sonhar os seus próprios sonhos. E muitas vezes, irmãos, nós permitimos que no momento de fraqueza, a nossa identidade sacerdotal, ela venha a ser arranhada. Escute, o momento de fraqueza não define quem você é na presença de Deus. E muitas vezes tropeçamos, caímos, e a gente fala, e agora, o que vai ser de mim? E muitas vezes nós permitimos que uma foto, ela defina o livro todo. Permitimos muitas vezes que uma página daquele livro de 400 páginas defina a nossa história. Permitimos muitas vezes que um take do filme defina o filme todo. Não! Se você tropeçou e caiu, essa situação, essa ocasião, este momento, ele não define quem nós somos. O que define quem nós somos foi aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 3 e 8. Deus levanta do trono e desce, como todas as tardes descia para tomar um café com o Adão. Aí chega lá, a Bíblia diz que o Adão ouviu Deus se movimentar no jardim e se escondeu atrás da árvore. Irmão, Deus se esconder, Adão se esconder de Deus é a mesma coisa que eu querer me esconder atrás desse microfone aqui. É a mesma coisa que eu falo aqui, irmãos, vocês estão me vendo? Às vezes até parece que Adão era comediante, queria se esconder daquele que tem os olhos sobre toda a terra. E quando Deus desce, o primeiro sacerdote da terra, o irmão Adão. Você sabe qual era a igreja que Adão pregava? Eva e Deus. Os membros da igreja do sacerdote Adão, todos os dias tinham um culto à viração do dia, e quem fazia parte do ministério do primeiro sacerdote da terra era sua esposa e Deus. Irmão, o sacerdócio de Adão começou excelentemente, porque Deus estava na sua congregação,
e a sua companheira estava com ele. Existe um segredo para o nosso sacerdócio estar de pé, a nossa família andar conosco, e acima de tudo, nós andarmos com Deus. Enquanto houverem famílias e houver o Espírito Santo dessa terra, irmãos, Deus vai continuar derramando o seu poder sobre a sua igreja. A Bíblia diz que só existem dois que seguram a manifestação do Filho das Trevas: o Espírito e a noiva. A igreja... o meu relógio falou que eu estou gritando muito. Está desviado. A igreja precisa entender que existe um princípio básico: eu ganho a minha casa e ando nas promessas de Deus. O nosso primeiro sacerdócio é dentro de casa. O culto familiar de Adão era com Deus e com a sua esposa. Mas houve um dia que Deus desceu para o culto, e Adão ouve Deus passear, e a Bíblia diz que Adão se esconde atrás da árvore. Deus fala: Adão, onde é que você está? É hora do culto, Adão. Aí Adão fala: eu ouvi a sua voz e temi. A resposta que Adão deveria dar a Deus não era essa. A resposta que Adão deveria dar a Deus era assim: Senhor, eu desobedeci, comi do fruto que eu não deveria comer. A serpente falou com Eva, Eva falou comigo, e eu, como sacerdote, eu assumo o meu erro. Eu errei, eu desobedeci, e por isso eu descobri que eu estou nu. Um sacerdote, fora da visão e dos planos de Deus, a primeira coisa que ele faz é: nunca fala a verdade para Deus. Ele quer negociar com Deus. E nós, quando erramos, nós temos esse sistema brasileiro, que alguns dizem empurrar com a barriga, queremos negociar com Deus. Adão não contou a verdade para Deus. Ele devia falar: Senhor, eu comi do fruto. Ele não disse isso. Ele falou: eu te escondi porque eu estou nu. Mas o que causou a nudez de Adão? A desobediência. A Bíblia diz que Adão ele fez folhas de figueiras para cobrir a sua nudez, irmãos. Deus descia todo dia na viração do dia. Deus via Adão nu, sim ou não? Agora, quando o sacerdote está em pecado, ele quer cobrir aquilo que Deus fez, a essência. Deixa eu falar, a nossa roupa, a nossa maquiagem pode cobrir o nosso corpo físico, mas jamais vai cobrir a essência que Deus olha dentro de nós. Nós não podemos cobrir a essência de quem somos, para aquilo que fomos chamados, como fomos criados. Nós podemos chegar aqui com um sorriso no rosto, passar um bom perfume, uma boa roupa, falar bem. Isso cobre talvez o nosso corpo físico, mas isso jamais vai camuflar a nossa essência. Adão estava vestido, mas para Deus ele continuava nu, porque Deus olhava de Adão de dentro para fora. Escute, a visão de Deus não é igual à nossa. Nós olhamos as pessoas de fora para dentro, mas Deus continua olhando as pessoas de dentro para fora. Você lembra quando Samuel foi ungir um rei no lugar de Saul? Chegou na casa de Jessé e falou: uau, sou homem bonito, homem grande, homem forte. É esse? Deus falou: não é. É esse? Deus falou: não é. E aí daqui a um pouco Deus fala: Samuel, Samuel, você está sendo levado pela sua visão terrena. Eu não escolhi um rei como Saul, que olha as coisas terrenas. Dessa vez eu escolhi um homem segundo o meu coração. Davi não tinha aparência de rei. Davi não era honrado na sua casa. A história hebraica diz que Davi ele era filho de uma mulher edomita, ruiva, e era por isso que ele era ruivo, uma relação extraconjugal.
Davi não foi honrado em casa, mas foi o único daquela família que Deus desceu o azeite da unção. Deus não unge reis segundo os olhos dos homens. Deus unge reis e sacerdotes segundo o seu coração aberto. Deus viu a essência de Adão e estava corrompida. Agora Adão já não tem mais todas as tardes aquele culto familiar com Deus. E Deus fala: Adão, por que você fez isso? E fala: eu não, Senhor. Quem fez foi a mulher que você me deu. Culpou a Eva de tabela, culpou Deus. A Eva, que foi você que me deu ela. O verdadeiro sacerdote, irmão, quando ele está alinhado com os céus, ainda que a culpa não seja dele, ele assume toda a culpa. Ele não joga a culpa para o lado do outro. Aí a Eva jogou na serpente. E aí começou uma história de eu não fiz. Não, irmãos. Quando o sacerdote ele está alinhado com o céu, o desejo dele, ainda que erre, é consertar a sua situação com Deus. Segundo Samuel, capítulo 11 e 12. A Bíblia diz que Davi era conhecido como a lâmpada de Israel. E de repente, um dia, Davi não vai para a guerra como ele deveria ter ido. E a Bíblia diz que ele fica em casa, sai para a varanda, vê uma mulher formosa tomando banho e deseja aquela mulher. E a Bíblia diz que ele comete um ato de adultério com aquela mulher. A Bíblia não diz que foi a mulher que foi bater na porta de Davi, foi Davi que a desejou e a mandou chamar. Davi me ensina que um sacerdote eles têm que estar posicionado aonde Deus quer que ele esteja. Davi tinha que estar na guerra e não estava, e por causa disso ele pecou. A Bíblia diz no capítulo 11 de 2 Samuel que a mulher volta para casa e depois de um tempo a mulher fica grávida. Davi manda matar o marido dela. E Davi achou que estava tudo resolvido. Não, está tudo resolvido. O marido dela morreu, eu casei com ela. São sacerdotes que gostam de levantar o tapete e colocar a sujeira debaixo do tapete. Não resolvem questões mal resolvidas. Aí um dia levanta o profeta Natã, chega, bate na porta do palácio, fala: Davi, meu amigo, como é que você está? Como é que você está? Entra, profeta. Já não somos uma coisa? A gente gosta de ouvir profeta falar. O profeta entra, senta na mesa, toma um cafezinho com Davi e fala: Davi, vou te contar uma história. Aqui na cidade mesmo, tem um homem que só tem uma ovelha, mas existe um homem rico, milionário, que tem várias. E chegou um viajante na cidade, 2 Samuel, capítulo 12. E o homem recebeu o viajante, o homem rico recebeu o viajante, e ele falou: olha, vamos fazer um banquete para você? Em vez de o homem rico pegar as ovelhas dele que estavam lá, ele foi na casa daquele homem que tinha só uma ovelha, e matou a ovelha daquele homem e fez festa para o visitante. A Bíblia diz que na mesma hora Davi se levanta do trono e diz para o profeta: profeta, eu sou um homem justo, vamos matar esse homem. O adúltero estava com senso de justiça, mas quando a justiça era para ser imposta sobre os outros e não sobre ele. Sacerdotes que têm um senso falso de justiça. O pecado dos outros sempre é mais pecado do que o nosso. Ei! O pecado dos outros, Aina, sempre é mais feio que o nosso pecado. A fofoca dos outros sempre é mais feia do que a nossa. Fiquei um mês sem pregar, hein, gente? Não reclama, não.
Aí, o profeta levanta e fala: Davi, esse homem é você. Você tinha várias mulheres no palácio, você se deitou com a mulher de um dos seus amigos e mandou matar ele. A palavra de Deus é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e da medula e faz o que lhe apraz. E muitas vezes, quando Deus chama a nossa atenção, a gente acha que Deus está bravo conosco. Deus não está bravo. Quando Deus nos chama a atenção, é um sinal que Ele não se esqueceu de nós. Hoje Deus está bravo. Não, Deus não está bravo. É sinal que Deus continua se preocupando comigo e com você. Ele quer nos levantar com uma porção da unção dobrada. Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16. Você sabe qual foi o erro de Sansão? Ele era nazireu. O erro de Sansão foi o seguinte: o nazireu era separado por Deus, sim ou não? Se você não conhece a história, está lá em Levítico. O homem, o nazireu, a mulher podia fazer um voto, que ele não podia tomar bebida forte, não podia comer uva, não podia tocar em coisas imundas, mortas. Assim era o voto de nazireu. E quando Sansão foi nascer, o anjo apareceu para a mãe dele, que era estéril, e falou: eu vou te dar um filho, e esse homem vai ser nazireu desde o ventre da sua mãe. Deus separou Sansão antes do seu nascimento. O erro de Sansão foi, ou o segredo de Sansão foi esse: Deus o separou, mas ele nunca se separou para Deus. Deus pegou Sansão de todo o povo de Israel e falou: Sansão, você está desse lado da coluna, velho. Eu vou fazer grandes proezas através de você. Aí sabe o que Sansão fazia? Quando estava tudo bem, ele passava a fronteira dos homens sobrenaturais e entrava no mundo natural. As coisas sobrenaturais dos céus não enchiam os olhos e o coração de Sansão. E aí ele voltava com seus olhos para a terra. Vivia uma vida de promiscuidade e de insensatez e de insensibilidade ao Espírito Santo. Irmão, se Deus nos separou para um sacerdote, para um sacerdócio, é porque Deus nos chamou para as coisas do céu. E ainda que nós queremos visitar a fronteira, passar a fronteira das coisas carnais, isso não vai preencher o seu coração. Porque coração do céu só pode ser cheio das coisas do céu. Sansão, pela sua desobediência, ficou cego. Primeira Reis, capítulo 12 ou 11, se eu não me engano, a Bíblia fala que o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, conheceu depois de Jesus. Ele casou-se com mulheres de outros povos e ele começou a se corromper com deuses estranhos. Escute, a sabedoria de Salomão é conhecida não somente por quem é cristão, é conhecida por todo mundo na face da terra. A sabedoria fez com que Salomão empreendesse para o reino de Deus, fez que Salomão construísse uma casa para ele que demorou 14 anos e uma casa para Deus que demorou 7 anos. A sabedoria de Salomão deu paz a Israel, mas sabe o que a sabedoria de Salomão não fez com que ele vencesse? As coisas e os desejos terrenos. A sabedoria não vai fazer você vencer as coisas terrenas. O que vai fazer você vencer as coisas terrenas continua sendo a palavra, a intimidade com Deus. Você lembra de Jesus quando foi tentado? 40 dias sem comer. Já me disse que no final dos 40 dias aparece Satanás. Ele fala: ô Jesus, está com fome? Estou com fome. Manda que essas pedras se transformem em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Todas as questões de Satanás, Jesus não trouxe uma nova revelação. Escuta, eu vou te dizer de novo: Jesus não trouxe uma nova revelação. As 3 tentações que Satanás colocou sobre Jesus, Jesus venceu e ele dizia: porque está escrito,
porque está escrito, escute, não existe uma nova revelação para a igreja. Não corra atrás de profetas que diz que tem uma nova palavra do céu. A palavra de Deus é imutável. Deus não muda a sua palavra. Apocalipse diz: ai daquele que acrescentar um tio ou tirar uma vírgula dessa palavra, seja maldito, seja anátema. Então escute, quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. A sabedoria do homem jamais vai livrar ele de cair no pecado. Mas essa palavra aqui, Jesus venceu Satanás na palavra, com a palavra. Sabe o que Jesus estava mostrando para Satanás? Evangelho de João capítulo 1, no início ele era a palavra. Quando Jesus recitou a palavra de Satanás: eu sou a palavra, e eu venço você com o meu poder. O Satanás teve que baixar a cabeça e ir embora, irmão. O seu momento, ou o meu momento de fraqueza não determina quem nós somos. Então se você tropeçou e falou: ai, eu estou dodói aqui, eu não vou mais para a igreja. Não, irmão. Foi um momento, já passou, levanta, sacode a poeira, levanta, joga uma água no rosto e fala: não, mesmo no meu momento de fraqueza, é aí que eu vou servir Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus pode te pegar no momento de fraqueza, e sabe o que é melhor? A Bíblia diz que Deus colocou o seu tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Ele, não do homem. Deus enche os vasos simples, não de ouro, não de prata, não de bronze, não. Deus procura vasos de barro, porque é no barro que existe a imperfeição. O que nos define é aquele que nos criou. A palavra daquele que te define diz o seguinte em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não existe nada impossível nas suas promessas. Quem te define é quem falou isso. Para mim, o Senhor, não existe nada impossível. Atos capítulo 2, versículo 24. A Bíblia diz: as ânsias da morte não conseguiram prendê-lo dentro do túmulo. É Ele que te define. Aquele que a morte tentou abraçá-lo, tentou amarrá-lo, Ele falou: morte, se levantou, irmão. Aquele que define quem você é, a sua verdadeira identidade, a morte não pôde vencê-lo. Aquele que determina a sua identidade, 1 Coríntios 15, 55, 56. Morte, aonde está a sua vitória? Inferno, aonde está o seu aguilhão? Aquele que define, Apocalipse 1 e 8. Estive morto, mas ressuscitei. Tenho as chaves do inferno e da morte na minha mão. Aquele que define, Colossenses capítulo 2. E ele pegou a cédula que era contra nós, a nota promissória, o bilhete que era contra nós, cravou na cruz do Calvário e pagou toda a dívida. No versículo seguinte ele diz o seguinte: e expôs, colocou a vergonha, principados e potestades, os expondo e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Os nossos acusadores, os demônios, naquele dia na cruz, eles foram envergonhados, porque quando eles vêm apontar o dedo para mim e para você, eles não veem eu e você, eles veem a marca do sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Ele não disse que lava, ele disse que tira o pecado do mundo. Quem te define é esse aqui, que a Bíblia diz que ele é pelos séculos dos séculos. Nós não somos definidos por roupas, por redes sociais, não, pelas notícias, irmãos. O que nos define não é a mensagem do presidente americano e nem do presidente brasileiro. O que nos define é a mensagem dos céus, é o que Deus pensa ao seu respeito, ou melhor, é o que Deus já sabe ao nosso respeito. Ei! Irmão, eu não estou pregando para um povo morto nessa manhã, não pode. Nós já morremos quando aceitamos Jesus,
mas a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Oh, santo, oh, santo, santo, santo. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo, nessa manhã. Êxodo 32, a Bíblia diz que a primeira oportunidade, escute, foi a primeira oportunidade que Arão teve de ficar sozinho com o povo, a primeira, pastor Walter, primeira. Foi a primeira oportunidade que Arão teve de exercer o seu ministério sem Moisés, pastor Leandro, a primeira. Moisés 40 dias lá em cima, irmãos, Moisés num culto de avivamento, e ele vendo as coisas do céu, e falando com Deus face a face, e relâmpagos e trovões. Moisés estava no avivamento, irmão. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele falou: eu vou descer essa montanha aqui, velho, quando eu chegar lá embaixo eu vou pôr a mão, o povo vai ser batizado, o povo vai ser curado. Moisés falou: eu quero que o povo sinta aquilo que eu estou sentindo. E Deus falou: opa, Moisés, tem uma situação para você resolver. O povo que está lá embaixo não tem a mesma visão que você tem. Moisés falou: o que, Senhor? Ele falou: Moisés, rapaz, de vez em quando Deus faz assim, uma palavra sarcástica, assim, uma jogadinha de palavra. Deus fala: Moisés, o teu povo que eu tirei do Egito se perverteu. A Bíblia diz que nesse meio tempo, o irmão Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pega e, oprimido pelo povo, ele fala: o que vocês querem? O povo diz: nós queremos que você faça um Deus de ouro. E a Bíblia diz que Arão consentiu e orientou o povo. Consentiu com as coisas erradas, ainda orientou o povo como fazê-las. Irmão, para de buscar esses pregadores de internet, que não é pastoreado e não pastoreia ninguém. Está cheio de pregador de internet, você pergunta quem é o pastor dele e ninguém sabe. Você pergunta qual a igreja que ele congrega e ele não tem ninguém sobre a vida dele. A internet está cheia de gente assim, irmão. A Bíblia diz que o Arão manda, preste bem atenção, tira aí, tira os brincos das suas esposas e das suas filhas e traz para mim. Irmão, o verdadeiro Deus, Ele não obriga você a tirar nada da sua família. O princípio do verdadeiro Deus, sabe qual é? Eu não preciso tirar nada da sua família, eu mesmo entrego o meu próprio filho para vocês. Quando nós criamos ídolos, seja um vício, todo dia você tem que ir lá na mão do traficante, pagar para você sustentar o seu vício. Quando você é viciado em pornografia, todo dia você tem que entrar lá e ver todas aquelas cenas, sabe por quê? Porque o que alimenta o vício, o que alimenta os ídolos internos, é algo que você tem que tirar de você para suprir, mas Deus não ensinou que é assim. Deus falou: para que eu venha suprir a vossa vida, vocês não precisam me entregar nada. O verdadeiro Deus não pede nada, Ele próprio entrega a si mesmo. A Bíblia diz que o povo começa a fazer festa. Moisés desce, a Bíblia diz que ele chega no nível da montanha, olha o povo fazendo festa. Aí o Josué, irmão, Josué era bom com a espada. Até então Josué ainda não era espiritual. Josué era só negócio de matar gente. Aí Josué fala: Moisés, eu estou ouvindo um barulho de guerra aí, um canto de guerra. Josué errou não, porque ele só conhecia de guerra. O fato de você andar com um homem de Deus não quer dizer que você já chegou num nível de ser homem de Deus. Josué viveu a vida toda do lado de Moisés,
Mas ele teve que passar. Josué não teve discernimento, irmão. Aí Moisés tinha discernimento, ele falou, não, Josué, olha lá para você ver depois. Isso não é cântico de guerra e nem cântico de tristeza. Josué, isso aqui não tem canto espiritual nesse ambiente, não. Isso são somente músicas. Escute, o sacerdote que tem encontro com Deus, ele consegue discernir o ambiente onde ele está inserido. O sacerdote que anda com Deus, ele sabe quando nós cantamos e o louvor sobe, ele sabe quando nós pregamos uma palavra que vem do trono e quando não vem. Moisés tinha discernimento, falou, Josué, não tem nada disso. Não é festa, não é júbilo, não é tristeza, são somente músicas da terra. O sacerdote, ele consegue discernir o ambiente onde Deus está, irmão. A Bíblia diz que Moisés chega debaixo do monte. Sabe o que ele faz? Ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e atira. Sabe por que Moisés atirou as tábuas? Escute. A Bíblia não diz que Moisés não entrou na terra prometida porque ele quebrou as tábuas. Deus não desaprovou Moisés quebrar as tábuas. Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu 2 vezes na rocha para sair água. Você sabe por que Moisés quebrou as tábuas? Porque sem obediência não existe aliança. Eu vou falar de novo. Moisés quebrou as tábuas porque sem obediência não existe aliança com os céus. Os 10 mandamentos eram um sinal da aliança de Deus com eles. Não obedeceram, Moisés quebrou, falou, não tem aliança com desobediente. Aí Moisés falou, Arão, o que você fez? Ele falou, foi o povo, Moisés, foi o povo. A mesma coisa que o irmão Adão falou, o sacerdote Arão agora quis jogar a culpa para cima do povo. A Bíblia diz no versículo seguinte, e Arão expôs o povo de Israel à vergonha na presença dos seus inimigos. Israel estava no deserto, rodeado por inimigos. A Bíblia diz que o sacerdote Arão expôs o povo à vergonha na presença dos inimigos. Salmo 23 diz, ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Arão fez ao contrário, expôs a vergonha. Escute, sacerdote não expõe a vergonha, ele cobre a vergonha. Escute, quando Noé estava lá, nu, bêbado, a Bíblia diz que Cã entrou e viu a nudez de seu pai, mas Sem e Jafé entraram com os olhos vendados de costa e cobriram a nudez do seu pai, não envergonharam seu pai. O sacerdote, ele não expõe, ele também não oculta, ele não joga para debaixo do tapete, mas a Bíblia diz que ele cobre a nudez para tratar a nudez. A nudez, ela só é tratada quando ela é coberta pelo sangue de Jesus, irmão. Em Êxodo, no capítulo 25, a Bíblia diz que Deus fala a Moisés, você vai fazer um tabernáculo para mim. Um ambiente para que eu possa descer e eu possa me manifestar no meio do povo. A Bíblia diz que eu estava conversando com o Kleber aqui sobre medidas, sobre exatidão, sobre o que Deus especificou. Deus era detalhista, irmão. É detalhista. Deus deu medida, Deus deu madeira, Deus deu cor de pano, Deus deu tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus teve a intenção de falar para Moisés construir uma cópia do que está no céu aqui, você sabe qual era a verdadeira vontade que o povo não entendeu? Que ao invés deles construir um tabernáculo externo, a intenção de Deus era que eles olhassem no tabernáculo externo e eles próprios pudessem ter a vontade de dentro deles criar um tabernáculo para Deus. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois a morada e o templo do Espírito Santo? As intenções de Deus sempre foi habitar dentro do homem, Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do homem. A Bíblia diz que nesse tabernáculo, quando você entrava nele, lá no átrio,
havia um altar de bronze de sacrifício. Sabe o que Deus estava falando? Moisés, eu não quero que vocês somente sacrifiquem animais, eu quero que vocês sacrifiquem aquilo que está dentro de você, o seu ego, a sua vontade, a sua altivez. Eu quero que vocês, ao invés de sacrificarem aqui nesse santuário, eu quero que o sacrifício, ele seja de dentro para fora. Começa a criar aí, Moisés, dentro de você, um altar de sacrifício, um altar de entrega. O que Deus está nos chamando é para isso, é para que nós devemos levantar dentro de nós um altar de entrega ao Senhor. Pastor, eu não tenho nada para entregar para Jesus. Faz igual aquela viúva. A Bíblia diz que Jesus vindo a Bíblia diz que Jesus ela deu a menor oferta, mas a oferta dela era maior. Sabe por quê? Porque aquilo não era de que sobrava, aquilo era tudo que ela tinha. Eu não estou falando de dinheiro. Se tudo que você tem é essa vida pecaminosa, essa vida de mentira, essa vida... Deus quer ela desse jeito, irmão! Mas Ele vai transformar a nossa vida pecaminosa, a nossa vida de mentira, a nossa vida de lascívia. Sabe por quê? Porque tudo que nós lançamos ao altar do Senhor é renovado. Deus, Abraão, Gênesis 22, chegou no altar de Deus e falou: está aqui meu filho, Senhor. Deus falou: eu não preciso do seu filho, Abraão. O que eu preciso é do seu coração. Eu vou te dizer de novo, quando Deus pedir algo que vai fazer falta para você, não é que Deus quer que você entregue aquela coisa, é que Deus quer o seu e o meu coração. Quando Abraão desceu, Deus falou: agora sei que tu me temes, Abraão. A Bíblia diz depois desse altar, que era o altar de bronze, logo depois tinha uma pia de bronze, onde os sacerdotes saíam cheios de sangue, lavavam seu rosto, se lavavam para entrar no Santo dos Santos. Essa pia de bronze fala de santidade, de purificação. O que Deus está nos chamando não é para mostrar algo externo, é para que dentro de nós tem uma sensibilidade que eu devo me purificar, eu devo me santificar ao Senhor. 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou santo, que eu faço, não. A santidade, irmãos, é entre você e Deus. Porque os outros não conhecem a nossa pior versão, os outros conhecem somente a nossa melhor versão, mas é Deus que conhece a nossa pior versão. Então santidade não é para os outros, santidade é uma intimidade entre eu e Deus. Aí depois que eles estavam limpos, abria a tenda do santuário, e quando ele entrava do lado direito aqui do santuário, a Bíblia diz que havia uma mesa com os pães asmos, 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Eles ficavam ali naquela mesa para que Deus simbolizasse a bênção de Deus sobre as 12 tribos. A mesa dos pães asmos, parafraseada, é o Salmo 121, se eu não me engano, versículo 3 e 4. Não dorme e não dormita aquele que te guarda. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando da sua casa, da sua vida, dos seus negócios. Aí a Bíblia diz que do lado esquerdo havia o candelabro com as 7 lâmpadas, simbolizando e apresentando a luz do Espírito Santo de Deus. Cria um altar para o Espírito Santo, chama ele, meu amigo Espírito Santo. E a Bíblia diz que antes do Santo dos Santos, havia um altar do incenso que simbolizava a oração e adoração dos santos. Irmão, cria um altar de adoração e de oração dentro de você. Começa a conversar com Deus. Fala: Senhor, eu te adoro por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor também não fez. Porque é muito fácil adorar aquilo que deu por Deus por aquilo que Ele fez. Mas é melhor ainda adorar a Deus por aquilo que Ele não fez. Se Ele não fez, não foi porque Ele não quis fazer, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Esse altar do incenso, ele não era aceso com uma brasa.
a brasa era tirada lá do altar do sacrifício, do lado de fora, colocavam ela num container e traziam a brasa acesa do altar do sacrifício para o altar do incenso da adoração. Escute, a adoração só acontece e flui quando existe entrega na presença de Deus. A palavra adoração no grego vem de um verbo chamado proskuneu, aquela mulher que se dobra aos pés de Jesus e beija. Aquilo lá é adoração, proskuneu, dobrar os seus joelhos e beijar os seus pés. Isso significa adoração no grego. Não existe adoração sincera se não houver entrega genuína. Vou dizer de novo, não existe adoração sincera se não houver uma entrega genuína. Era lá no altar do sacrifício, aquilo que eu não quero deixar, aquilo que eu não quero entregar, era aquela gordura lá, presta atenção, era aquela gordura lá, aquela gordura que descia daquilo que era sacrifício, que doía, era ela que acendia o fogo para o altar da adoração. O verdadeiro adoração, o adorador, ele entra na presença de Deus quando ele deixa tudo que atrapalha a sua intimidade com Deus. Essa é a verdadeira adoração. Eu entrego tudo para ti, Jesus, até as mazelas, as tristezas, sabe aquele negócio que eu fiz, eu entrego para ti. E aí sabe o que acontece? Como aquela coisa imperfeita, ela começa a gerar fogo. Aí o sacerdote vai, pega aquelas impurezas que já foram queimadas, misturado com a brasa, ele pega aquilo lá e coloca no altar da adoração. Daqui um pouco aquela chama que acendeu quando eu entreguei para Deus o que eu não queria entregar, ela começa agora a queimar e vai subindo o aroma perante as narinas de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele, escute, a Bíblia diz que Deus, Ele cheira com as suas narinas o aroma da adoração. Deus não ouve a nossa adoração com os ouvidos. A Bíblia diz que o Deus não ouve a adoração, Ele sente a exalação do cheiro. Sabe o que acontece? A adoração agora sobe, Deus. Sabe por que Deus respira a adoração? Porque o ar é vida. E a adoração, ela tem que fazer parte da nossa vida cotidiana e diária com Deus. Por que Deus exaltou Davi de sobremaneira? Porque ele era um adorador. Aí a Bíblia diz que depois, esse sacerdote, ele pegava o incensário e ficava balançando assim, abria a cortina e ficava balançando dentro do Santo dos Santos. Aí, aquela brasa que estava acesa misturava com o incenso e começava a subir. E Deus só, tem algo bom aí. Alguém entregou algo para mim. Aí diz que de repente o Santo dos Santos, que era um ambiente de 5 metros por 5 metros, a Arca da Aliança no meio, o sacerdote só fazia assim. E de repente, irmão, aquele ambiente de 5 por 5, 5 metros por 5, quando ele estava cheio da fumaça, aí o sacerdote que estava com a cortina aberta, ele falava, agora eu posso entrar. O sacerdote não entrava se o ambiente não estivesse cheio de adoração, cheio de fumaça, sabe por quê? Porque a fumaça, ela cobria o corpo do sacerdote. E na presença de Deus existe um segredo. Eu não olho para aquilo que eu preciso e para aquilo que eu sou. Eu só tenho visão para o centro, onde está sendo manifestada a glória de Deus. É por isso que o sacerdote tinha que encher o ambiente de fumaça, para que ele não olhasse para eles e uau, eu estou aqui. Não, é para que ele fosse coberto pela fumaça da adoração. E a única coisa a brilhar era o símbolo da glória de Deus, que era a Arca da Aliança. Aí o sacerdote chegava lá, olhava a arca, ele falava, uau, é o símbolo da glória de Deus. Aí de repente terminava o momento que ele estava lá. Aí ele pegava o incensário. Escute, irmãos, isso é muito importante. Ele não virava as costas, a Arca da Aliança, ele não virava as costas. Não, a Bíblia diz que ele fazia isso aqui. Depois que ele conversava com Deus, a Bíblia diz que ele saía assim, olhando a arca, olhando a arca, olhando a arca. Sabe por quê? Porque ninguém pode virar as costas para a essência do Deus Todo-Poderoso. Nem o sacerdote virava as suas costas,
ele saía olhando, tá cheio de fumaça. Senhor, eu não sei nem onde está a porta de saída. Deus falou, não tem problema, eu vou te revelar a porta de saída. Continua olhando para aquilo que está brilhando no ambiente de adoração. A glória de Deus é a única glória que pode brilhar no ambiente de adoração. A glória de Deus é a única que é o centro de todas as nossas adorações. O sacerdote fala, bom, é 5 metros, então vamos lá, Senhor. Eu olho para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Sabe por que o sacerdote não ficava com medo de errar a porta de saída? Porque quando você está olhando para o Senhor, todos os seus caminhos são guiados por Ele. Porque quando os seus olhos estão fitos no Senhor, você não perde endereço. O Espírito Santo, Ele continua sendo o nosso GPS espiritual, irmão. Não tire os olhos dEle. O apóstolo Paulo diz, olhando constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, não sei você, mas eu estou sentindo Jesus aqui hoje, irmão. Se esse culto não servir para você, para mim serviu. Pode ter certeza de uma coisa, que eu estou sentindo Jesus aqui forte nessa manhã. Aí, o autor aos Hebreus disse, olha, veio um monte de sumo sacerdote aí, hein? Mas de repente, entrou o sumo sacerdote. Os sacerdotes antigos, eles tinham que oferecer sacrifício por eles e sacrifício pelo povo. E a Bíblia diz, eles eram homens com fraquezas. Mas de repente, chega um sumo sacerdote. Salmo 24, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abri portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Irmão. O autor aos Hebreus, ele disse, olha, tem um sacerdote que entrou aí, mas ele não tem pecado. Ele não é igual aos outros, ele não precisa sacrificar um boi, porque o sumo sacerdote tinha que sacrificar um boi por ele mesmo, irmão. Aí os céus olham e falam, mas não tem nada na mão dele. Eu fico imaginando os demônios naquele dia, tiveram que ter uma revelação, mas esse sacerdote não tem nada na mão. Aí um dizia para o outro, ele também não tem pecado, o que ele vai oferecer? A Bíblia diz que ele entrou no Santo dos Santos e disse, eu não trouxe nada nas minhas mãos, porque a oferta não está nas minhas mãos. Eu próprio sou a oferta e eu próprio me oferecerei por resgate aos pecados dos meus irmãos. O sacerdote verdadeiro, ele não oferece, ele é a própria oferta, irmão. Você acha que Deus está preocupado com aquilo que nós podemos oferecer para Ele? Você acha que Deus está de olho no nosso dízimo? Você acha que Deus está preocupado com a grandeza da nossa magnitude? Não! O que Deus olha se nós, ao invés de entregarmos o que temos, nós temos que entregar o que somos para Ele, gente. Nós temos que entregar para Ele aquilo que nós somos. Nós não podemos gerar nada que Deus já não conheça. Nós não podemos entregar nada que Deus já não saiba. O verdadeiro sacerdote, ele não chega de mãos vazias, porque ele é a própria oferta que vai ser queimada no altar do Senhor. E a Bíblia diz, porque ele fez isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao nome qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
Êxodo diz que o sacerdote entrava uma vez por ano com a sua oferta. Ó Senhor, está aqui meu relógio, eu estou te entregando aqui, é tudo que eu tenho. Ó Senhor, está aqui minha água, é tudo que eu tenho. O sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. Escute, o sacerdote, quando ele não tem uma identidade estabelecida em Deus, as entradas dele ao Santo dos Santos são limitadas. Vou dizer de novo, um sacerdote, quando não está alinhado com os céus, as entradas dele no santuário são determinadas, são poucas. Mas a Bíblia diz que Jesus, no Evangelho de Lucas, disse: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz em João, em Lucas, em Marcos, em Mateus, que quando ele disse: Pai, tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que de repente, o mesmo dedo que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, ele vem de cima a baixo e vem cortando o véu, e vem cortando o véu, e vem cortando o véu, e de repente a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe por quê? Porque o homem não conseguiria rasgar o véu da separação entre ele e Deus. O próprio Deus morreu, ele disse: agora, como o homem não pode chegar até mim, eu desço até ele. O véu rasgou. Agora, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, 6 e 7 sobre o sumo sacerdote, até chegar no 9, falar sobre a arca da aliança. O autor dos Hebreus, ele diz: agora nós temos um novo caminho. Ele abriu as portas. O verdadeiro sacerdote alinhado com o céu, ele não entra sozinho no Santos dos Santos. Quando ele entra, ele deixa a porta para aqueles que estão com ele entrar. O verdadeiro sacerdote, ele não olha para si mesmo. Quando ele entra, ele fala: irmãos, eu aprendi o caminho, vem comigo que eu vou te ensinar o caminho. E se você ensinar o caminho para outro, ele vai vir para outro. Deixa eu falar, o verdadeiro sacerdote, ele ensina o caminho do coração de Deus. Ele faz discípulos, e os discípulos fazem discípulos. Paulo disse: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O sacerdote, quando ele entra, ele não fecha a porta, ele deixa a porta aberta e fala: vem, entra comigo. Olha, a Bíblia diz, Ezequiel 47, Ezequiel veio, e o rio, e a Bíblia diz que havia um rio, e a Bíblia diz que o anjo falou: entra, Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel entrou nas águas no tornozelo. Ezequiel até brincou assim, pulou. A minha mãe está no Brasil, eu posso falar, né? Quando ela chegar aqui semana que vem, ela pega eu. Mãe, se você vê essa pregação, eu te amo, viu? A minha mãe, quando a gente vai na praia, hoje ela já está bem idosa, mas minha mãe, desde que eu era menino, a minha mãe entrava na água, e daí ela tinha medo de se afundar. Aí minha mãe ficava bem na beirinha da água, ela deitava assim, aí vinha as ondas, irmão, batiam nela, aí ela ficava com a barriga toda marcada por causa da areia, a onda vinha e raspava ela na areia, porque ela tinha medo de entrar no profundo das águas. Quando nós temos medo de entrar na profundidade de Deus, nós participamos no raso, não no profundo. E quando nós participamos no raso pode criar feridas, sabe por quê? Porque eu vejo outros lá na profundidade de Deus, e eu quero ir lá, mas o medo não permite. Que nessa manhã o Espírito Santo tire o nosso medo, porque eu quero navegar no oceano do Espírito, eu quero mergulhar naquilo que Ele tem para mim. Eu não vou permitir, Senhor, viver as promessas da minha vida no raso. Eu quero viver a totalidade do Teu Espírito. Promessas rasas não são o que Deus tem para nós, mas elas são o primeiro passo para chegarmos ao objetivo. Aí o Ezequiel está lá, irmão, brincando com a água, pulando, lá, chutando a água. Aí Deus fala bem assim, onde fala: Ezequiel, tenha coragem, vem mais um pouquinho. Eu disse que o Ezequiel vai. De repente as águas dão no joelho. Opa, Ezequiel. Joelho é oração, hein, Ezequiel? Aí de repente o anjo fala: vem, Ezequiel. Aí o Ezequiel vai, e daqui a pouco a água já dá na sua cintura. Ezequiel já está metade do propósito está concluído.
o Ezequiel está feliz, aí daqui a pouco o anjo fala, Ezequiel, tem um mistério para te contar. Depois é essa história, Ezequiel capítulo 47. O anjo falou, vem mais profundo, Ezequiel. Aí Ezequiel fala, calma aí, anjo. Aqui dá pé. Lá no fundo não vai dar pé. E o anjo falou, é assim mesmo. Para você entrar na profundidade de Deus e sair raso, saiba de uma coisa, você não vai depender daquilo que você sabe na profundidade de Deus, a tua dependência é de Deus, ainda que você não saiba nadar, Deus vai fazer você passar por cima das águas, irmão. A dependência de Deus, ela gera profundidade em nós. Aí a Bíblia diz que Ezequiel foi, e daqui a pouco as águas o cobriam, e o anjo falou, é aí que Deus te quer, profeta. Deus não te quer no raso, Deus quer você nas profundidades com Ele. Deus quer que você dependa dEle, porque é quando nós estamos lá que não dá pé. Muitas vezes nós não sabemos nadar, é aí que Deus vai operar um milagre, porque o nosso intelecto, as nossas forças, elas já não conseguem mais dizer, foi o meu braço, não. É na profundidade, quando ninguém pode te ajudar, é que a Bíblia diz que Deus estende a mão. Pedro andou sobre as águas e afundou, mas quando Pedro afundou, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e fez Pedro levantar. Se você se afundar na profundidade, não temas, porque Jesus estará lá com você. Se você tiver medo da profundidade em Deus, não temas, porque é Ele que nos convidou para esse ambiente. Aí, irmão, eu tenho uma semana, muitas vezes, acontecem algumas coisas, algumas tribulações, tira eu do foco, mas aí você tem que falar, eu continuo sendo o sacerdote do Senhor. Deus tem uma reunião marcada comigo, todo dia no café da tarde. Deus me chamou como adorador. Você já parou para pensar, irmãos, que entre 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra, a Bíblia diz que Deus ungiu eu e você como sacerdotes dele nessa terra. Você sabe qual é o único povo capaz de orar, não na nossa força, mas de orar, de profetizar, de trazer o ambiente do céu na terra? Somos nós, os seus sacerdotes. Pastor, então nós somos exclusividade de Deus? Não. Nós somos frutos do amor de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, então você está falando que eu sou importante? Sim. Você é importante. Mas o homem na Bíblia que mais conheceu a Deus, o maior título que ele teve foi chamado servo. Quando Deus ia se dirigir a Moisés, Deus falava, Moisés, o meu servo. Deus está nessa manhã pedindo que eu e você, que somos sacerdotes, venhamos a restaurar a nossa identidade sacerdotal. Você continua sendo sacerdote, eu continuo, mas talvez alguma coisa aconteceu. Talvez tivemos um dia de Adão e pecamos. Talvez tivemos um dia de Davi que não cumprimos o propósito que Deus havia ordenado. Talvez temos tido um dia de Sansão que Deus nos separou, mas nós não nos separamos para Ele. Talvez um dia de Salomão que tentamos fazer com a nossa sabedoria, a força do nosso braço e tudo caiu por terra. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu com um propósito. A palavra do Senhor diz que toda a criação, pode repetir comigo, toda a criação, 1, 2, 3, mais forte, 1, 2, 3, mais uma vez, toda a criação geme, toda a criação está sofrendo, está gemendo de dor, esperando algo. Aí dá uma cutucada, irmão, fala, irmão, a criação está esperando algo. Fala para ele. Fala para ele bem assim, para ele ou para ela, você, fala irmão, me ajuda aí. É a resposta de Deus para o gemido de toda a criação. Você é a resposta de Deus para o sofrimento de toda a criação. Nossa, mas a resposta é Jesus, vou chegar lá. O apóstolo Paulo diz, de toda a criação está gemendo, esperando, eles estão esperando algo. Você já esperou algo? Chegar no correio? Já esperou seu green card chegar no correio? Já esperou? Amém? Pode levantar a mão, Kleber. Levanta e recebe também. Eu estou nessa também, estou esperando. Chegou, mas não tem,
Deus faz. Faz ou não faz, pastor Walter? Faz. Quando o irmão Walter contar o testemunho aqui, você vai dar cambalhota, irmão, eu vou dar junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo porque existe alguém que foi ungido lá no seu condomínio, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, no trânsito. Deixa eu falar, a criação está gemendo porque está esperando a manifestação do Espírito Santo através da minha vida e da sua vida. A criação está em trevas, esperando alguém se posicionar, ter a sua identidade sacerdotal e falar: Senhor, eu vou entrar no Santo dos Santos, mas eu não vou entrar sozinho, eu vou trazer um monte de gente, vai ficar lotado aqui, Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa, adorar sozinho é bom, mas adorar num ambiente onde todos entendem a glória de Deus é muito melhor. Porque a adoração ela pode ser individual, mas a adoração coletiva é onde Deus habita. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba e vai até a estola sacerdotal. Deixa eu falar uma coisa, não importa se eu sou a cabeça ou sou a barba, o importante é eu sair encharcado, você me entendeu? Não importa se você não está aqui em cima, não está cantando, pregando, o que importa é que o óleo que desce, ele vai chegar no corpo todo. O óleo do altar faz parte também dos pés, o óleo que desceu nos pés passou pela cabeça. Então, irmão, deixa eu falar, na obra de Deus não existe quem é melhor e quem é mais importante, porque a Bíblia diz que um membro, ele depende do outro. Se doer o dedão do pé, dói a cabeça. Se doer a cabeça, dói lá o dedão do pé. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe o mais importante e o melhor na obra de Deus. Existe o que está disponível. E nessa manhã, se estiver disponível, eu quero que você coloque de pé e eu quero orar com você, amém? Senhor, nós oramos nessa manhã. Eu oro, Senhor, por cura, Senhor, do corpo físico nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelo Marco, oro pelo Wagner, oro pelo irmão Emanuel, pela Isa, e quem mais nesse santuário, Senhor, tiver alguma dor e alguma enfermidade, na autoridade que há no nome de Jesus. Enfermidade, se renda ao nome que tem todo nome, tem poder sobre todo nome. Se renda agora ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós queremos orar, Senhor, e pedir que a tua mão que foi perfurada na cruz do Calvário, que ela venha trazer restauração ao corpo físico. A tua palavra diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Então, Senhor, eu oro, como igreja nós cremos, e que os milagres comecem, Senhor, a se cumprir no meio da tua igreja, que nós possamos como igreja voltar a ver e a sentir e a orar pelos milagres, Senhor, físicos, que nós possamos orar, Senhor, para que os olhos dos cegos, eles venham se abrir, os paralíticos venham voltar a andar, os ouvidos dos surdos, Senhor, eles venham ser abertos, o mudo venha falar, Senhor, os mortos venham ressuscitar, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela unção da igreja primitiva sobre essa casa, nós oramos pela unção, pelo fundamento dos apóstolos, sobre cada irmã e cada irmão neste lugar. Senhor, começa a ungir a mão dos teus servos, Senhor, começa a ungir os seus lábios, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre esta casa, sobre essas pessoas, que a unção de cura, Senhor, ela venha a ser visível aos nossos olhos. Oramos, Espírito Santo, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã?